Boa noite a todos. Com muito prazer, iniciamos o terceiro encontro do projeto suplementar de ensino, intitulado História e Historiografia da Educação no Rio Grande do Norte. Neste terceiro encontro, nós temos a discussão sobre temas e objetos, né? Sobre história da educação no Rio Grande do Norte, com ênfase aos intelectuais da educação no nosso estado. Recebemos como convidados para a apresentação e discussão os professores e doutorandos Arthur Cássio de Oliveira Vieira e Laís Paula de Medeiros, Campos Azevedo, né? A quem desde já agradecemos a presença e o momento de interlocução. Passo a palavra para a professora Rita, dar as boas-vindas. Estava com o microfone desligado. Então, na noite de hoje, né, é com muita alegria, né, que a gente recebe esses dois jovens pesquisadores que tratarão do seu itinerário, né, de pesquisa, falando sobre as fontes, né, como chegar a constituir essas pesquisas sobre esses intelectuais, né. Então, o grupo já conhece, né, como faz parte do projeto, tem nos auxiliado aqui, nos ajudado durante todos esse período, esses encontros, já sabe como é a sistemática, e aí vamos dar início a essas atividades, né? Arthur primeiro ou Laís? Como foi que vocês resolveram aí? Quem começa? Arthur e Laís farão a apresentação juntos, né? Ai, que legal. Eu gostaria antes de fazer um agradecimento à parceria e colaboração de Nara Lidiane na gestão da sala e de Marcele Lucas e Aline Cristina coordenando as inscrições no chat e a lista de presença. Laís e Arthur, é um imenso prazer ter vocês nesta noite para essa discussão. Um prazer porque, como Rita já destacou, são jovens pesquisadores promissores e de responsabilidade e ética na pesquisa em história da educação. Não, é o áudio. E um prazer maior ainda porque eu posso acompanhá-los um pouco mais de perto nesse processo de formação, porque, né, estou como orientadora dos dois, mas o mérito não é meu, o mérito é desses jovens extremamente estudiosos. E é importante, neste encontro e no seguinte, o fato de nós estarmos com pesquisadores em história da educação que são jovens, né? São pesquisadores que estão em processo de construção de suas pesquisas, mas que têm muita maturidade e que apresentam diversas possibilidades de pesquisa. Então, fiquem atentos, interajam pelo chat e vamos aproveitar bastante a fala de Arthur e Laís. Eu faço uma ressalva que hoje teríamos também a presença de Caroline Doise, discutindo sobre intelectuais potiguares na Primeira República, mas por questões de saúde na família, ela está impossibilitada. Tá? Então, Laís e Arthur, com vocês. Oi, gente. Boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu e Laís estamos aqui. Como somos quase vizinhos e para evitar problemas de internet, a gente optou por fazer a live juntos. Estamos tomando todos os cuidados. E vocês também, por favor, tomem todos os devidos cuidados, tá? Porque o momento nos exige isso. Boa noite. Estamos muito felizes de partilhar com vocês aqui hoje. Como as professoras já nos apresentaram, nós somos orientandos da professora Olívia, trabalhamos no doutorado com pesquisas sobre história da educação aqui no Rio Grande do Norte. É isso, Laís. Isso, voltado para a história dos intelectuais. Né? Nós já estamos acostumados a trabalhar juntos. Exato. E para facilitar essa interlocução hoje, nós optamos, né, como eu moro próximo, vim para cá, né, para facilitar esse diálogo, né,
Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos professores, a professora Olivia, a professora Rita, pelo convite. E espero que seja um momento muito proveitoso para a gente discutir um pouco mais sobre a historiografia do Rio Grande do Norte, com foco na história dos intelectuais. Então, Arthur vai iniciar. Né? Nós sentimos a falta da Carol, infelizmente, ela tinha se preparado para esse momento, mas esperamos que tudo fique bem, né, na família dela. Então, Arthur vai iniciar a apresentação. Exato. E depois eu continuo. Eu vou abrir aqui para vocês a apresentação. Só um momento. Todo mundo está vendo? Todo mundo está conseguindo visualizar? Sim, Arthur. Sim, Arthur. Visualizar. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Só para ficar um pouquinho maior, como tem texto, é bom que seja um pouquinho maior. Aqui. Foi. Ok? Todo mundo vendo? Tá. Vamos lá, então. A gente intitulou essa nossa apresentação de Intelectuais da Educação. Na verdade, a nossa ideia é basicamente conversar um pouco com vocês sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no programa de pós-graduação em Educação aqui da UFRN, não é isso? E é um tema que faz a interface, né? Isso que serve de diálogo, de fio condutor entre eu, entre Laís, entre Carol e entre várias outras pessoas do programa, que é a pesquisa sobre intelectuais que pensam a educação. O nosso recorte temporal é a Primeira República, que é o período que vai de 1889 até 1930, que é o período que vai desde o período da proclamação, desde o momento da proclamação da República, até o movimento que leva Vargas ao poder. Então, é um momento muito interessante de estudo, assim, e muito frutífero para as pesquisas, porque ele é um momento em que vai tentar se consolidar um novo modelo de gestão no Brasil, e para isso é necessário construir novos valores, novos símbolos. E nesse processo, a educação tem um papel central, um papel basilar, de formar os cidadãos que estariam prontos para assumir a responsabilidade cívica nesse novo país, nessa nova república, não é? Então, vai ser um contexto em que a educação ela vai articular diversos saberes de outros países, diversos saberes que estavam circulando nos Estados Unidos, diversos saberes que estavam circulando na Europa, tendo como base, sobretudo, a cientificidade, o positivismo de Auguste Comte e o higienismo, pensando na disciplinarização dos corpos, na higienização das cidades, dos espaços. Como a gente sabe, é um período também de várias reformas urbanas nas capitais do Brasil. Então, a ideia era não só educar as mentes, né, mas também os corpos. E aí, tudo bem? Na minha pesquisa, ela basicamente se divide em 3 eixos de análise. Inicialmente, a gente trabalha as instituições. Num segundo momento, a gente trabalha os intelectuais que estão inseridos dentro dessas instituições. E no terceiro momento, a gente analisa os modelos de educação que são pensados pelos intelectuais e encampados por essas instituições. Então, quando a gente fala de instituição, a gente parte da compreensão do Justino Magalhães, que diz que a pedagogia institucional não consigna apenas a instituição enquanto espaço físico, caracterizado por uma determinada arquitetura. Alarga-se ao grupo e às representações que subjazem os intervenientes na relação educativa, bem como aos projetos de vida que a relação dos sujeitos com a instituição permitiu realizar e tornar realidade. A identidade dos sujeitos, suas memórias, destinos e projetos, como a memória e a representação da instituição, cruzam-se e fecundam-se mutuamente enquanto construção histórica. Então, pessoal, no nosso trabalho a gente concebe essas instituições não necessariamente como espaços físicos, como prédios. Quando a gente pensa em instituição, a gente pensa, como fala o Sené, né, isso a carne e a pedra, né, isso a gente pensa a arquitetura, mas o espaço físico, mas a gente pensa sobretudo as relações, os sujeitos que estão ali dentro daquelas instituições, as relações que são tecidas, que são construídas dentro e a partir dessas instituições, e tudo isso nos é possibilitado por um diálogo que parte das dimensões da história cultural e da história política, porque a história cultural ela traz para a gente
essa ampla gama de possibilidades, essa variedade de metodologias, de fontes, que nos ajudam a compreender as diversas relações que vão sendo tecidas na sociedade, não é isso? Então, quando a gente fala de uma história política, a gente não está falando daquela história política determinista, onde o sujeito influencia a sociedade, ou a sociedade influencia o sujeito. Não. Nós estamos pensando na dupla relação de interdependência que tem essas duas instâncias, sujeito e sociedade, refletindo-se uma na outra, influenciando uma a outra, né? Porque os sujeitos que nós estudamos, os intelectuais que nós estudamos, eles têm uma atuação no campo político, no campo administrativo muito forte nesse período, aqui no Rio Grande do Norte. E aí, a gente separou para vocês alguns diálogos possíveis em termos teóricos e até mesmo metodológicos também, porque justamente a história cultural, ela nos dá essa grande possibilidade de trabalho. Então, quem se interessa por pesquisar sobre isso, pode dialogar com o Sertor, por exemplo, pensando o lugar de fala, a prática e a escrita dos intelectuais que fazem parte dessas instituições. Pode dialogar com o Jean-François Sirinelli, por exemplo, pensando no conceito de intelectuais e pensando nas sociabilidades que se desenhavam dentro dessas instituições. Pode dialogar com o Bourdieu, pensando o campo de atuação das instituições e os hábitos que é desenvolvido dentro das mesmas. Pode trabalhar com Chartier. Aí eu elenquei as representações, que é um conceito que nós trabalhamos, tanto eu como Laís, e eu sei que muita gente também da nossa linha de pesquisa também trabalha com representações, mas você também pode trabalhar com apropriação, criação, enfim, com os conceitos do Chartier. Você pode trabalhar através do método prosopográfico, que é do Lawrence Stone, produzindo uma biografia coletiva desse grupo, desses sujeitos. Você pode trabalhar com Michel Foucault, pensando o discurso desses intelectuais ou das instituições e pensando esses discursos como formas de manutenção do poder. Você pode dialogar com a geografia, por exemplo, pensando em Foutuan, Milton Santos, a ideia do lugar antropológico, enfim. É muito amplo, é muito vasto, e a gente pode pesquisar sobre várias coisas dentro desse campo da história da educação nesse período aí da Primeira República. Então, eu vou falar um pouco para vocês especificamente sobre as instituições que eu pesquiso. Eu estou aqui falando de instituição não diz quais são ainda, né? Então, são 3 especificamente. A primeira delas é o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a segunda é a Liga de Ensino e a terceira é a Associação de Professores. Aí do lado está as datas de fundação de cada uma delas, o Instituto em 1902, a Liga de Ensino em 1911 e a Associação de Professores em 1920. Por que essas instituições? Porque na minha pesquisa a intenção é não trabalhar diretamente com instituições educacionais, como o grupo escolar, por exemplo. A intenção é trabalhar com instituições não escolares, mas que perpassavam o diálogo e o debate sobre educação e ajudavam a construir modelos de educação também. Então, as 3 foram elencadas porque as 3 perpassam essa discussão e as 3 foram fundadas justamente nesse período da Primeira República, que é o nosso recorte temporal. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, ele vai surgir aqui, ele vai ser criado aqui justamente na esteira da criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que vai ter vários correspondentes espalhados pelos estados do Brasil. E aqui, ele vai ser fundado no período do governo Alberto Maranhão, vai ter a participação direta do Alberto Maranhão, do governador, e só isso já dá para a gente perceber um pouco da importância de tal investida, né? E a intenção principal do Instituto era resguardar a memória do Rio Grande do Norte, resguardar documentos e produzir a história oficial do Rio Grande do Norte. Claro que a gente está falando aí de um período em que a história, para ser conferida o papel de ciência, precisava de todo aquele rigor na pesquisa, das fontes que eram consideradas como fontes oficiais, que eram as fontes escritas, sobretudo, né? Então, a gente tem que fazer todas essas ressalvas para entender o contexto, por isso que compreender esse contexto da Primeira República é extremamente importante, para a gente chegar a essa compreensão do papel do Instituto Histórico e Geográfico, que era uma instituição que abarcava muitos intelectuais mesmo.
organizava diversas conferências, diversos debates, nos quais se tratava de diversos assuntos importantes para o Rio Grande do Norte, inclusive, obviamente, a educação, não é isso? Já a Liga de Ensino, ela vai ser fundada em 1911, na qual a gente vai ver muito fortemente a atuação do Henrique Castriciano, pensando na organização da Liga para a fundação, posteriormente, de escolas domésticas. Essas escolas pensariam a educação feminina de maneira profissional e elas deveriam se espalhar por todo o Rio Grande do Norte e, posteriormente, por todo o Brasil, de forma gratuita, de forma pública, né? A gente sabe que o projeto, tal como ele foi pensado, ele acabou, aos poucos, ganhando outra conotação, se transformou em escola particular, como vocês sabem, funciona até hoje, né? E foi a única, ficou sendo a escola doméstica de Natal como a única, que é essa segunda imagem que vocês estão vendo aí, tá com filtro meio esverdeadozinho, que é o primeiro prédio da escola doméstica, que hoje fica lá na Praça Augusto Severo e é uma secretaria de saúde, é um prédio da Secretaria de Saúde. Já esse outro prédiozinho que está do lado, tem várias criancinhas pequenininhas na frente, é o prédio do Grupo Escolar Antônio de Souza, que foi fundado pela Associação de Professores. A Associação de Professores foi fundada em 1920, em comemoração ao decênio da formatura da primeira turma de professores. E essa associação, ela tinha como principal papel, como principal objetivo, criar escolas leigas, mistas e públicas em todo o estado do Rio Grande do Norte, como era o caso desse grupo escolar que vocês estão vendo aí. E a fotozinha lá em cima é do Instituto Histórico e Geográfico, que é a sede que continua sendo a mesma até hoje, lá na Rua da Conceição. Como vocês sabem, todas essas instituições, elas existem até hoje, o Instituto Histórico, a Liga de Ensino, que hoje é formada pelo Complexo Noio de Ramalho, abarcando o Henrique Castriciano, a Escola Doméstica e a UniRN, e a Associação de Professores, que fundiu-se com diversos outros movimentos que contestavam a profissionalização do ensino, e hoje recebe o nome de SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação daqui do Rio Grande do Norte. Então, assim, para quem tem interesse de pesquisar sobre essas instituições, tem vários trabalhos. A gente pode citar a Amanda, que é do nosso grupo, a Amanda Alves, que trabalha com a Associação de Professores, a Francisca Wilma também. Quem se interessa pela questão do ensino feminino, da escola doméstica, pode pesquisar sobre Andréa Rodrigues. Nós temos o trabalho de Marlene, de Arthur, que também é do nosso grupo, que falam sobre a revista Pedagógica da Associação de Professores, que já já a gente vai chegar nela. Sobre os diversos intelectuais, tem vários trabalhos, tem Manuel Dantas com Isa, tem Gabi, que escreveu sobre o Anfilóquio Câmara, enfim, tem uma infinidade de trabalhos aí, inclusive dentro do nosso próprio grupo de estudo, tá certo, gente? Tem quem se interessa também por estudar escola normal, pode procurar o trabalho da Francinaide, da professora Francinaide Nascimento. Ela também fala sobre grupos escolares. Então, assim, é muito vasto, é muito amplo, tem muita gente produzindo, muita gente trabalhando isso, tá certo, gente? E o nosso grupo de pesquisa trabalha bastante, escreve bastante sobre isso, é uma galera aí que está sempre produzindo, é só procurar, tá? Depois a gente manda os links. Fontes. Que fontes a gente pode utilizar para trabalhar com esses sujeitos e com essas instituições? Podemos trabalhar com a historiografia, podemos trabalhar com os relatórios, com as atas desses institutos, de reuniões, enfim. Podemos trabalhar com as mensagens de governo, com os jornais e as revistas dessas próprias instituições, com fotografias, com legislação. Ou seja, é um campo de fontes assim, muito aberto. Tem muitas fontes a serem trabalhadas. A gente sabe que existem os acervos físicos de algumas dessas instituições, inclusive, mas nós contamos também com os nossos queridos repositórios online, nossos repositórios digitais, que nos ajudam bastante, que fazem uma grande coleta dessas fontes e apresentam para a gente ali tudo bonitinho, digitalizado, e ajudam demais o nosso trabalho, principalmente nesse momento, assim, que está todo mundo dentro das suas casas e não pode, né, estar visitando arquivos, os arquivos estão fechados. E aí a gente destacou 3, mas são vários, né, são muitos. Nós temos o Labim, que é o nosso laboratório de imagem da UFRN, vinculado à BCZM. Nós temos a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, nós temos o RISM, que é o Repositório de História e Memória da Educação, que é da UFRN,
ao qual o LAMED está vinculado, que é o nosso Laboratório de História e Memória da Educação, onde a gente trabalha e divulga os nossos trabalhos. Isso, o RISM, que é vinculado ao LAMED, exato. Enfim, nós temos vários repositórios, temos muitos trabalhos aí sendo desenvolvidos e temos muitas fontes também digitais. Inclusive, as duas principais fontes do meu trabalho, que é a revista do Instituto Histórico e Geográfico, está aí com a datazinha de 1903, para vocês darem uma olhada, e a revista Pedagógia, que é a revista da Associação de Professores. Gente, são fontes, assim, fantásticas, riquíssimas, muito, muito ricas, porque você encontra informação sobre tudo, sobre geografia, sobre coreografia, sobre educação, você encontra poesia, você consegue estudar muita coisa a partir dessas revistas, ideias pedagógicas, debates pedagógicos, ideias que vinham de fora, que os intelectuais daqui conseguiam se apropriar e trazer um pouco para o debate da nossa realidade educacional aqui no Rio Grande do Norte. Então, são fontes realmente muito frutíferas e que vale a pena o trabalho, tá certo, gente? Então, eu vou passando agora um pouco para a Laís, que vai falar sobre os intelectuais potiguares, tá certo? Já é mais da segunda parte do meu trabalho e também do trabalho que Laís realiza. Tanto realizou na dissertação de mestrado dela e agora continua desenvolvendo no doutorado. Tá, Laís? Isso. Pronto, agora eu faixei, agora eu vou faixar um pouco para mim. Vai lá, faixa aí. Vocês me veem bem? Só me confirma? Sim, estamos vendo você. Ótimo. Ótimo, obrigada. Então, assim, como o Arthur falou, né, essas fontes, apenas para complementar, essas fontes, elas são muito utilizadas, né, na pesquisa em História da Educação do Rio Grande do Norte, mas nós percebemos o quanto elas ainda precisam, né, elas têm muito potencial e podem ser utilizadas, sim, em diversas outras pesquisas, novas pesquisas. E aí, Arthur falou um pouco sobre as instituições científicas e culturais do período, e fazendo justamente essa ponte com os intelectuais que atuavam nessas instituições, que fomentaram a criação dessas instituições, certo? Então, nós vamos falar agora, mais pontualmente, sobre os intelectuais potiguares. E aí eu pedi para alguns amigos responderem uma pergunta, né? Quem seriam os 5 intelectuais potiguares que atuaram nesse período da Primeira República, que viriam à mente deles. Inclusive, eu vou pedir para a Aline e a Marcele colocarem agora no chat para vocês também esse mesmo questionário, só que a gente não vai focar na Primeira República, certo? Vocês podem colocar de um modo geral. Falou em intelectuais potiguares, de quem vocês lembram, certo? Vou pedir para as meninas colocarem e vocês vão respondendo, que ao final a gente retoma. Então, a partir do que eles me responderam, os colegas da pós-graduação, surgiram alguns nomes. Claro que aqui é apenas uma pequena amostra, né, dessa gama de intelectuais. Então, os nomes que mais apareceram foram os nomes de Manuel Dantas, de Nestor Lima, de Henrique Castilciano, Carolina Vanderlei, Tavares de Lira, Luiz Soares, Januário Sico, Antônio de Souza, Anfilópio Câmara, José Augusto. Então, são alguns dos nomes dos intelectuais que atuaram nesse período e sobre os quais nós já temos alguns trabalhos. Arthur mencionou o trabalho da Isabela Moraes sobre o Manuel Dantas, temos outros trabalhos também muito relevantes. Ontem, no nosso encontro, nós tivemos a presença da professora Marta Araújo. Ela tem um trabalho sobre o José Augusto, né, e sobre o Tavares de Lira tem o trabalho do Anderson, né, e tem outros trabalhos que foram orientados na linha de História, que foram orientados pelas professoras, a professora Inês, que tem uma contribuição fantástica, a professora Arisnete, né? Então, são vários trabalhos que foram construídos sobre esses intelectuais, mas à medida que a gente vai pesquisando, né, Arthur, sobre os intelectuais, que a gente vai se deparando e que vai percebendo a importância que eles tiveram naquele período, a gente percebe o quanto o campo ele ainda precisa ser melhor explorado, né? Precisam ser construídos outros trabalhos, então vocês se sintam convidados a desenvolvê-los. É um campo fantástico. O Arthur falou um pouco das fontes.
E realmente, quando a gente trabalha com intelectuais, é importante esse entrecruzamento das fontes, porque eles possibilitam, né, você perceber melhor como era o contexto potiguar, que leituras esses intelectuais faziam, as fotografias, elas nos falam muito, inclusive na tese da Ana Gabriela, né, ela faz todo um estudo sobre algumas fotografias da época, então tem muita coisa interessante. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E quando a gente fala nessa elite cultural, tem algumas características que elas se tornam mais evidentes. Claro que quando a gente está falando aqui, essas características são de um modo geral, a gente percebe essas proximidades entre as trajetórias e das características. Então, é formada principalmente por uma elite branca, proprietária e letrada, né, de famílias que já atuavam na política do Estado, a formação principalmente em direito e medicina, né, uma ideologia muito forte, republicana, e que se tornam entusiastas por essa educação, e principalmente nesse momento, né, como o Arthur falou sobre a Primeira República, a gente percebe dessa perspectiva, dessa necessidade que eles tinham de transformar, de organizar, reorganizar a educação do Rio Grande do Norte a partir desses moldes modernos, certo? Então, falando sobre esses intelectuais, o Cirinelli, que ele trabalha com intelectuais, inclusive eu trouxe um dos livros que a gente mais usa na pesquisa, né, do René Rémond, Por uma História Política, para vocês verem. Eu peço a linha Marcele que, se for possível, coloque o nome no chat. E nesse livro, ele tem vários artigos interessantes, né, vários textos interessantes, mas especialmente a gente encontra o texto do Cirinelli, que ele vai tratar justamente sobre os intelectuais. E ele traz três noções que são muito importantes para quem está pesquisando a história intelectual, que seria o itinerário, a geração e as sociabilidades, né? E para exemplificar essas noções, né, Arthur já falou um pouco sobre as sociabilidades, né? A gente vai estudar, né, o itinerário, as trajetórias desses intelectuais e vai perceber que existe, né, as influências. Esses sujeitos, as trajetórias deles, eles são semelhantes. Existem essas genealogias, o Cirinelli vai falar sobre uma genealogia de influência, né, que são os lugares, está relacionado muito aos mesmos lugares de formação, aqueles intelectuais que a gente percebe que são ali do Seridó, né, de Caicó, de outros municípios, esses intelectuais que possuem a mesma formação na Faculdade de Direito de Recife, e que, de certa forma, né, alguns intelectuais potiguares, eu vou apresentar dois para vocês, eles estão relacionados, né, existe esse cruzamento nas trajetórias deles. E para falar um pouco sobre os intelectuais, eu vou apresentar primeiro, né, brevemente, o Manuel Gomes de Medeiros Dantas, sobre o qual, né, já existem dois trabalhos muito bons, tanto da Isabela Moraes, que ela fala, tanto da Isabela Moraes quanto da Marisa Silva, que falaram, né, elas pesquisaram sobre a importância de Manuel Dantas para a instrução pública, né? Ele atuou justamente nesse período, né, quase durante toda a Primeira República, ele atuou na instrução pública. Então, Manuel Dantas, ele foi um jornalista, advogado, político, juiz, professor. Uma característica muito forte dessa, podemos chamar assim, né, de elite cultural potiguar, né, desse período, é que eles eram intelectuais realmente engajados e que eles eram polivalentes. Então, eles desempenhavam diversas funções, assumiam cargos políticos, assumiam cargos administrativos, e, ao mesmo tempo, eles, pela própria atuação, eles eram reconhecidos como professores, né? Então, no caso do Manuel Dantas, ele foi diretor-geral da Instrução Pública quase esse período todo, de 1897 a 1924, com pouquíssimas
interrupções, né? E aí ele sai do cargo em 1924, ele foi nomeado intendente municipal, né, o atual cargo de prefeito, e infelizmente nesse mesmo ano ele falece. Então, para vocês perceberem que existia uma relação desses intelectuais com essas instituições que o Arthur apresentou. Então, por exemplo, no IHGRN, no Instituto, ele foi um dos sócios fundadores do IHG, e ele também ocupou o cargo de orador oficial durante um longo período. Na linha de ensino, ele também foi um dos fundadores. Na Associação dos Professores, né, da formação, da criação, que foi em 1920, ele foi um dos fomentadores dessa criação, e de acordo com os estatutos da associação, ele seria também membro da diretoria de honra, e na revista Pedagógica, né, existem dois, se eu não estiver enganada, dois artigos dele, dois textos dele, na revista Pedagógica. Então, a gente percebe essa relação que os intelectuais, eles circulavam nesses espaços, são espaços de sociabilidade, sim, que eles se encontravam, eles discutiam, eles debatiam as ideias. Então, a gente percebe, né, durante a pesquisa, durante a minha pesquisa do mestrado, ficou evidente a relação que o Manuel Dantas, ele tinha com o Nestor Lima, né, que foi o foco da minha pesquisa. E aí a gente percebe essa relação entre os dois, essas sociabilidades, eles circulavam nos mesmos espaços. E posteriormente, né, o Nestor Lima passou a ocupar os mesmos cargos que o Manuel Dantas ocupou. Então, o Nestor dos Santos Lima, ele nasceu em 1887, faleceu em 1959. Ele foi também advogado, historiador e educador, e ficou reconhecido, né, na história do Rio Grande do Norte, na história da educação do Rio Grande do Norte, fortemente como um educador. Então, no IHGRN, ele foi sócio, ele se tornou sócio posteriormente, né, ele foi aceito em 1909, foi também secretário, orador, foi o primeiro presidente perpétuo da instituição e foi presidente durante 27 anos do IHGRN. Por isso também ele é muito forte, né, a relevância que ele tem para o Instituto Histórico do Rio Grande do Norte. Da Liga de Ensino, ele também foi membro, e da Associação dos Professores, né, nesse momento, né, na criação, ele era diretor da Escola Normal de Natal, e por isso ele foi também membro da diretoria de honra, e foi também diretor da revista Pedagógica, né, durante 3 anos. Então, existe uma importância, quando a gente pensa, né, na educação no Rio Grande do Norte, nesse período, na organização, né, nós não podemos deixar de relacionar com esses dois intelectuais, tanto o Manuel Dantas quanto o Nestor dos Santos Lima. Existem trabalhos também sobre o Nestor Lima, existe uma dissertação e tese da Sara Rafaela Morim. Existe também um livro do professor Antônio Basílio, que foi produto da tese dele, de doutorado, que ele trata justamente sobre essa modernidade educacional do intelectual, certo? Então, ao longo da pesquisa, a gente percebeu, né, durante a pesquisa, a relação que Nestor constrói, né, com a educação, com a instrução pública do Rio Grande do Norte. Então, a gente pode dividir a atuação dele em 2 momentos, né, relacionada à Escola Normal de Natal, em que ele primeiro se torna professor e depois diretor da instituição, até o ano de 1923. Então, nesse quadro, eu vou apenas citar, né, mas a gente percebe, ele foi professor de pedagogia da Escola Normal, ele foi diretor da escola. No mesmo período, ele foi também diretor do grupo escolar Modelo Augusto Severo, né, que servia como local de prática das normalistas. E aí, a minha pesquisa foi especialmente sobre 2... Licença. Foi sobre as 2 viagens pedagógicas que Nestor Lima realizou de forma comissionada pelo governo do Rio Grande do Norte.
Então, a primeira viagem dele foi em 1913, que ele foi ao Rio de Janeiro e São Paulo. Também Nestor participou da elaboração dos regimentos internos, dos grupos escolares, escolas isoladas, foi fomentador da Associação de Professores, diretor da revista, e em 1923, ele realiza, então, a segunda viagem, com destino a Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Belo Horizonte. Gente, é rinite, tá? Não é... A pessoa tá tossindo, mas é só alergia. Então, o segundo período que nós podemos ver da relação que ele constrói com a educação é no Departamento de Educação, que foi do ano de 1924 ao ano de 1928. Então, em 1924, ele se torna, então, substituindo Manuel Dantas como diretor-geral de Instrução Pública. E em 1924, né, também no mesmo ano, com a reforma que o José Augusto faz, né, o José Augusto faz uma reforma administrativa. Então, o que era a Diretoria-Geral de Instrução Pública passa a ser, então, o Departamento de Educação, e Nestor Lima foi também o primeiro diretor. Em 1925, ele participa da elaboração dos novos regimentos internos dos grupos escolares, escolas isoladas e escolas rudimentares. Em 1927, nós percebemos a forte influência e participação do intelectual na organização das solenidades relativas ao centenário da lei de 15 de outubro de 1827, né, a Lei Geral da Educação. Ele publica, inclusive, um livro, Um Século de Ensino Primário, e ele é o responsável por essa organização, e ele também é um dos responsáveis por essa monumentalização da data e a escolha dessa data para ser tida como o Dia dos Professores. E também, nesse mesmo ano, nós percebemos a participação dele na primeira Conferência Nacional de Educação, que foi realizada na cidade de Curitiba, organizada pela ABE, né, a Associação Brasileira de Educação. E eu já estou finalizando a minha fala, mas, assim, durante a pesquisa, né, do mestrado, nós focamos principalmente nas viagens pedagógicas e de como foi essa influência, né, a apropriação dessas ideias de Nestor para a organização da educação potiguar. Nós percebemos, primeiro que nós percebemos essas viagens e os relatos que ele construiu dois relatórios de viagem, das viagens tanto de 1903 quanto de 1923, como práticas e representações culturais, e ia ser muito visível, assim como outros intelectuais da época, né, da época que a gente já citou, essa busca por essa modernidade educacional. Mas como era essa modernidade educacional, né, pautada defendida por Nestor Lima? Ao mesmo tempo que ele fala muito, ele defendia muito a organização do magistério, ele defendia uma unificação do magistério de forma nacional, então as normalistas que fossem formadas pela Escola Normal de Natal, elas deveriam ter essa possibilidade de atuar em outros estados. E, ao mesmo tempo, ele se preocupava muito com as vestimentas, né? Ele tem artigos sobre o celibato pedagógico, quando se fala em Nestor Lima, muitas pessoas, né, mencionam a questão do celibato pedagógico. Então, era muito forte também a presença do higienismo na fala do Nestor Lima, e isso fica muito evidente. Se vocês quiserem saber mais sobre essa perspectiva higienista dele, tem muito no livro do professor Basílio e outros artigos que ele publicou. E é uma marca também dos intelectuais do período, inclusive as colaborações de Carol nesse momento, né, eram nesse sentido, até porque ela fez a pesquisa dela sobre Luiz Antônio, que era irmão do Nestor Lima, que foi muito forte, né, toda a atuação dele na sociedade potiguar, pautada no higienismo. Então, as ideias de Nestor Lima, que foram construídas nesse período, né, elas foram disseminadas em jornais e revistas, impressos pedagógicos. Nós percebemos muito forte essas ideias na Pedagógica, por exemplo.
Mas também essas ideias elas foram materializadas na legislação educacional. Então, nós percebemos, por exemplo, em 1913 ele fez a primeira viagem. Em 1914 são publicados os primeiros, os regimentos, primeiros não, né? O regimento do grupo escolar e as escolas isoladas. Em 1923 ele realizou a segunda viagem. E do mesmo jeito nós percebemos a construção, a tentativa de reorganização da educação potiguar e também a construção de novos regimentos. Então, o foco de Nestor Lima na educação foi principalmente a defesa, né, pelo magistério e essa reorganização do ensino potiguar. E nós concluímos que o ponto alto, né, da atuação dele foi realmente na primeira Conferência Nacional de Educação. E nessa foto que vocês podem ver, ele está ao lado, existe uma, interessante a gente observar as imagens, né? Nessa foto da primeira Conferência Nacional de Educação, quem está falando é o Lourenço Filho, e nós percebemos uma cadeira vazia ao lado do Nestor Lima. Então, supõe-se, né, infere-se, que o Lourenço Filho estava ao lado. Então, existe toda uma construção dessa modernidade educacional, dessa imagem que foi construída e que foi apresentada na primeira Conferência Nacional de Educação, inclusive com a construção de um álbum que continha várias imagens. Eu posso até colocar para vocês no chat o link do álbum, que está também no Labim, e que nesse álbum existiam fotos, né, tanto dos grupos escolares, escolas isoladas, que já haviam sido construídas, mas que também estavam em construção, e que também é outra fonte muito, muito importante, que precisa ser melhor explorada. Então, isso é um pouco, né, das nossas pesquisas que nós trouxemos para vocês hoje. Ficamos abertos para as possíveis perguntas. Laís e Arthur, agradecemos imensamente pela exposição, pela sintonia entre os dois, não é? E abrimos as perguntas, e Marcele e Aline podem fazer o apanhado das questões. Parabéns pela brilhante exposição, né? Falou de tanta gente importante aí, né, para a história da educação, não só do Rio Grande do Norte, mas também do país, né? Porque esses intelectuais, a despeito de Nestor Lima, ele tem uma contribuição muito grande nesse cenário nacional, né? Parabéns, viu? Vocês foram muito primorosos. Obrigado, obrigado. Boa noite. Laís, parabéns. Foi maravilhosa a fala de vocês. Acho que vocês conseguiram, como sempre, né, já devido ao trabalho com os intelectuais, concatenar muito bem, organizar muito bem a fala de vocês. Foi muito legal. Isso, Isa. Parabenizar Arthur e Laís pela excelente exposição. Tem algumas perguntas que surgiram aqui no chat. Eu vou começar a fazer a leitura de algumas, enquanto o Marcelo vai compilando as demais, porque a minha internet deu um delay aqui, então eu estou perdendo um pouco do chat, certo? Então, logo no início, eu não sei se era interesse da Cláudia Jesse, ela falou um pouco que sempre se questiona sobre esse ponto dos intelectuais e a questão da elite serem um pouco brancos e tal, então, para falar um pouco sobre isso. Ela colocou mais ou menos isso na fala dela, no texto, no chat. Outra pergunta, Laís, quando fala de reorganização do ensino potiguar, qual nível de ensino? Só o magistério ou o fundamental também? Eu já fui fazendo um bloco, tá? 3 perguntinhas, que a gente vinha fazendo assim, né? Tudo bem, Laís? Certo. A terceira pergunta, qual a relevância desse assunto para um concurso público?
Laís e Arthur? Oi. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a questão das elites, né? Falou da questão da elite branca, enfim. A gente trabalha com o conceito de elite cultural, né? Isso do próprio Cirinelli também. Então, quando a gente pensa essa elite cultural, a gente pensa em um grupo coeso, certo? E bastante limitado. Primeiramente, se a gente for pensar o contexto do Rio Grande do Norte na Primeira República, imaginem só, o nível de analfabetismo era muito grande. Então, você ser letrado já era um diferencial. Você conseguir alcançar uma formação em nível superior era muito mais difícil ainda. Então, quando a gente cai em campo, quando a gente vai para as pesquisas, a gente consegue observar que esse grupo ele tinha algumas características assim bem pontuais e que haviam de comum entre eles. Eles eram filhos de famílias influentes, de políticos, eles eram filhos de pessoas que ocupavam cargos públicos ou administrativos no Rio Grande do Norte, filhos de fazendeiros, da elite agropecuária, e, portanto, eles tinham a oportunidade de sair daqui para estudar fora. A maior parte deles estudava na Faculdade de Direito do Recife, ou na Faculdade de Medicina do Recife. Tinham alguns que estudavam na Faculdade de Medicina do Rio, mas a grosso modo, a grande maioria realmente estudava nas faculdades do Recife. Então, você já tem mais um ponto em que esses sujeitos eles vão convergir, que é uma formação em comum entre todos eles, uma faculdade em comum entre todos eles, uma classe social em comum entre todos eles. Então, eles têm um pensamento que é muito afinado, que é muito alinhado um com o outro, e criam realmente uma rede de sociabilidade em que os cargos públicos, cargos públicos e administrativos também, eles eram ocupados por meio de indicações, então é o sujeito X que indica o sujeito Y e que vai trazendo. Isso mesmo. Então era um grupo bem coeso, por isso que a gente trabalha com esse conceito de elite cultural. Isso. E aí é interessante você pensar também nas instituições. O Arthur, ele trouxe 3 instituições, né, hoje que são, na verdade, aquelas que tiveram maior, como é que nós podemos dizer, maior ênfase, né, no período. Participação de mais intelectuais. E para você participar dessas instituições, por exemplo, o próprio Instituto Histórico, né, ele foi pensado, né, até o Instituto Histórico Brasileiro, ele foi pensado nos moldes das academias europeias. Então, existia essa relação. Para o Nestor Lima ele não foi sócio fundador, né, ele foi um sócio, e para ele se tornar sócio, ele precisava demonstrar que era notório reconhecimento nas letras, e precisava também ser aprovado pelo Instituto. Então, para ser aprovado, ele precisou de um parecer, ele precisou de uma indicação, e precisou também de um parecer assinado por 3 já sócios para poder participar. Então, esse exemplo é só para perceber como existiam essas relações, né? Quem era esse? Por exemplo, José Augusto, ele vinha de uma relação da família de vários políticos, né? E inclusive, a professora Olívia tem um trabalho sobre o José Augusto, em que ela demonstra essa relação que existia, né, entre o José Augusto, o Manuel Dantas, e outros 2, que agora eu esqueci o nome. O Juvenal Lamartine, professora Olívia, coloque no chat. Então, para mostrar, né, que existia realmente essa relação. E aqui nós falamos dos homens, mas também existiam as mulheres. Existem trabalhos sobre as mulheres já, sobre a Palmira Vanderlei, existe trabalho sobre a Júlia Alves Barbosa. Então, também essas intelectuais, elas também tinham, Júlia Medeiros, a Isabela está falando, né? E existiam também essas relações que permitiam para esses
para essas pessoas, né, ocuparem esses espaços. Por isso que é considerado realmente essa elite cultural. Isabel Gondim também, Maria Cláudia está falando. Exato, pessoal. Existem muitas mulheres intelectuais. A gente não fala, não é porque não existia, não. É porque realmente é o recorte do nosso trabalho, trabalhar com os sujeitos, os homens, esses intelectuais. Mas existem várias intelectuais mulheres. Inclusive, eu sempre comento com Laís, que é o interesse meu de pesquisa, mas que vai ficar para depois, né? Vamos primeiro para esse aí. Depois a gente vai para os outros. Inclusive, naquela nuvem de palavras, né, apareceu também Estela Vesper, que eu não conhecia. A Carolina Vanderlei também apareceu. A Carolina Vanderlei. Da nuvem. E aí, respondendo a outra pergunta sobre a reorganização do ensino, né, principalmente nesse período, né, o foco era realmente o ensino na escola normal e o ensino primário. Né? Na época existiam apenas do ensino secundário, o Colégio Ateneu. Apenas quando o Nestor Lima vai para o Departamento de Educação, ele amplia, né, essa perspectiva. Mas era, sobretudo, o ensino profissional relacionado à Escola Normal de Natal, o ensino primário, e também o ensino secundário era dado especificamente no Colégio Ateneu e nas escolas particulares. Você tem alguma... Isso. Teve outra pergunta, acredito que foi sobre concursos públicos, né? Isso. Sobre a importância... Qual a relevância? Para os concursos públicos. Bem, depende do concurso. Se for concurso para o nível superior, né, isso, a depender da área para a qual você vai prestar o concurso, se for para o nível superior, esses conhecimentos vão ser de grande valia, porque quando a gente pega esses documentos, a gente consegue perceber como se dá toda a organização educacional, por meio das legislações, por meio das reformas educacionais, e a gente consegue observar todas essas construções, consegue analisar as ideias pedagógicas, a influência dos ideais pedagógicos que vinham de fora, sobretudo da Europa, na educação brasileira, norte-americana também, com o John Dewey. Então, você consegue concatenar você consegue tecer relações desses diversos ideais pedagógicos e da própria organização da educação a partir das leis. Então, a depender do concurso que você for fazer, se for, sobretudo, na educação superior, a área que você for fazer é bem relevante, sim. Isa, um beijo. Isa falou aí, um beijo, Isa. Aline e Marcele, ter mais alguma pergunta? Eu poderia fazer só uma falinha bem rápida, fazer uma observação, né? Que a gente vai ter realmente, nessas pesquisas, dificuldade de encontrar esses intelectuais que não sejam brancos, até porque, historicamente, né, o segmento negro, o próprio Estado chancelava a exclusão do negro da educação formal, né? Então, assim, por exemplo, quando eu pesquisei no mestrado o Colégio de Educandos Artífices, uma instituição que existiu no Rio Grande do Norte, em 1858, o escravo, o garoto, ele não podia ser negro, não podia, era o regimento, né, o regulamento da instituição vetava. Então, durante muitos anos, do conhecimento, a gente viu isso lá desde a educação básica, que o escravo, ele era excluído, ele não era tido como cidadão, né? Então, a educação brasileira, ela sempre foi, historicamente, né, nos seus marcos regulatórios, criada para um cidadão branco. Então, isso perdurou por muitos e muitos anos. Não é? No século XIX, isso vai mudar já no final, a legislação abre realmente para a matrícula do negro, só que ele vai frequentar, não são as escolas primárias, né, as escolas que a gente estuda, identifica aqui, algumas escolas primárias de primeiras letras, no final do século XIX. Ele vai frequentar a educação noturna, né, algumas escolas, poucas escolas,
da educação noturna. Então, assim, demorou muitos anos para a formação desse sujeito, né? Mudança de mentalidade, né? Esse sujeito se inserir na escola formal. Então, não se mudou isso de uma hora para outra. Até hoje a gente discute sobre preconceito, sobre racismo estrutural e um monte de coisa já no século XXI, né? E ainda se discute isso. Imagine vocês nos anos 20, 30, né, aqui, essas pesquisas que os garotos estão trazendo aqui, né, os pesquisadores, chamam garotos porque são muito jovens, estão a trazer para nós acerca da formação desse grupo, dessa elite intelectual no Rio Grande do Norte. Então, não tinha condições, né, históricas, digamos assim, para a existência desse sujeito negro nesse grupo, né? Não tinha, ainda não se tinha, até por questão de mentalidades, né? Da mentalidade mesmo, o higienismo muito forte também em relação a isso, né? Então, assim, é histórico isso, essa exclusão, né? Realmente era uma elite branca, né, por conta dessa história, né, dessa situação histórica que o Brasil vivenciou, né, e ainda até os dias atuais ainda é tão difícil, né, é tão pouco ainda esse sujeito fazer parte. Ainda bem que se tem, né, se tem mais hoje em dia, em função de políticas públicas inclusivas, né, mas ainda há uma dívida histórica muito grande ainda, né? Ainda há um embranquecimento, né, dos intelectuais brasileiros, né? Que isso mude, a gente precisa que isso mude. Pronto, era isso, essa é uma observação mesmo. Justamente, professora, Obrigada, porque a gente está falando de sujeitos que foram formados, né, final do século XIX, início do século XX. Então, realmente tem todo um contexto histórico que favorecia e não permitia a ascensão de outros sujeitos, né? É isso mesmo. Exatamente. Agora, Marcele vai fazer um segundo bloco de questões. Certo. Então vamos lá. Olivia perguntou como vocês veem as relações políticas na vida desses intelectuais e como essas relações influenciaram a educação no RN. Raquel perguntou falou que vocês falaram sobre a composição masculina e branca, né, desses intelectuais potiguares e pediu para citar as principais mulheres para vocês e apontar quais foram as contribuições que elas trouxeram para a educação potiguar. E a Laísa Fernanda gostaria de saber se o Seridó, Sertão, Potiguar aparece nas falas desses intelectuais em relação à expansão do ensino, ou seja, se havia uma preocupação com as populações distantes do litoral. Eu posso começar? Falando aqui. Vai falar? Então, vamos lá. Sobre a relação política e educação, né, isso, com relação a esses sujeitos. Então, é uma relação intrínseca e muito forte. Porque o que acontece? Vários desses sujeitos que pensavam a educação, pensavam sobre modelos de educação, que muitos deles eram professores, eles ocupavam cargos públicos. Como a gente está falando, como era um período bem inicial, onde poucas pessoas tinham acesso a essa formação de nível superior. Então, esse grupo era muito pequeno e muito coeso. Então, dentro desse grupo, que às vezes a gente fica pensando assim, é impressionante, porque a gente faz uma, duas coisas hoje em dia, toma todo o nosso tempo, a gente fica desesperado. E esse pessoal fazia 1000 coisas. Quando você começa a ler, quando você começa a estudar um pouco a história dessas pessoas, você fica chocado, você fica impressionado com a quantidade de coisa que eles faziam, com a quantidade de livros que eles publicavam, com a quantidade de cargos, de atribuições que eles tinham, porque era um grupo pequeno. Então, era tudo entre eles. Então, muitos professores chegaram, inclusive, à cadeira de governador do estado.
E isso é muito importante para a gente conseguir perceber que esses discursos, essas falas, esses projetos educacionais, eles de fato não ficavam só lá na gaveta. Eles iam para a aplicação prática, através de legislações, de reformas educacionais, da própria instalação de escolas, de grupos escolares, através desse pensamento desses intelectuais, dessas ideias pedagógicas, dessas reformas educacionais, que eram promovidas pelos políticos, que se relacionavam mutuamente, estavam todos próximos. Eles se revezavam, se né? revezavam os os poderes, os cargos. Isso. Enfim, então, realmente... Existe realmente... Desculpa. Não, à vontade. Existe realmente essa imbricação, né? Essa imbricação entre o campo educacional, o campo político, o campo intelectual do Estado, sobretudo nessa época. Inclusive, o trabalho a dissertação da professora, eu vou trocar, Maria Marta. Maria Marta. O trabalho da Maria Marta Araújo, a dissertação dela, ela até questiona isso, né? Assim, como é que teoricamente pouco foi feito, né? Foi feito num período em que tantos educadores ocupavam cargos políticos, porque realmente existia essa imbricação, realmente. Os políticos eram educadores, os educadores eram políticos. Então, é uma leitura muito interessante também. Exato. Ela questiona por que tantas investidas acabam não dando certo, se nós temos tanto dinheiro que é investido e tantos políticos que eram educadores e que pensavam a educação. E aí ela começa a discutir os jogos políticos, né? Que ela fala que muitas vezes os jogos políticos, os interesses dos grupos se sobrepunham aos interesses educacionais. E a gente vê, assim, quando a gente vai ler o trabalho, é muito interessante, porque a gente consegue fazer milhares de relações, assim, passado e presente, de coisas que a gente vê hoje, assim, diz, meu Deus. E o Arthur falou os diálogos possíveis, né? Ele falou sobre o Pierre Bourdieu, e quando você vai ler sobre o campo, e aí ele fala muito dessa relação, nessa dependência que existe. Ele fala sobre essa dependência que existe entre o campo educacional e o campo político. E você percebe exatamente muito nesse período, né, do final do Império, início da República, né, essa relação, esse jogo de interesses que existia, né, e de como aquilo que era pensado no político, né, era interferir ou não nas ações educacionais. E aí eu já vou para a última pergunta, que foi sobre as ações voltadas para o Seridó. Quando você vai estudar a história política do Estado, justamente nesse período, nessas primeiras décadas da República, você vai perceber que existe realmente esse jogo político. Não existia realmente... Eu não sou a professora de história, mas, assim, existia o jogo político daqueles que eram associados, né, inicialmente ao Pedro Velho, né, e que depois existe realmente essa substituição, então outros políticos vão entrar, e o José Augusto, ele é muito fruto dessa nova geração, e que ele vai realmente, tanto que é o número de escolas que ele constrói, essa expansão de escolas, que ocorre, né, no governo dele, vai muito para os outros estados, para os outros municípios. E existe, sim, muito essa questão do Seridó na fala desses intelectuais, o Juvenal Lamartine, o José Augusto, o Manuel Dantas, e, mais uma vez, eu menciono o trabalho da professora Olívia, né, o Sertão Seridó, e que fala muito isso. Sobre a sociabilidade desses intelectuais, né? E a outra pergunta foi sobre as principais mulheres, nós já citamos algumas, né? A Júlia Medeiros, Júlia Alves Barbosa, a Palmira Vanderlei, também outro nome que foi citado foi a Carolina Vanderlei, Júlia Vesper. A própria Alta de Souza também. A Raquel, que havia feito essa questão sobre as mulheres citadas como intelectuais na Primeira República, ela disse que já se sentiu contemplada, mas eu diria mais, esse é um filão para as nossas pesquisas. O Arthur já sinalizou que tem interesse, mas este é um filão. Qual o lugar das mulheres na escola normal, além da condição de discente, por exemplo? Qual o lugar das mulheres na associação de professores?
como elas estavam presentes no veículo de difusão dessa associação, que era a revista Pedagógio. Então, vamos pensar a atuação dessas intelectuais potiguares na Primeira República. É um filão ou um mote para pesquisa, sim. Isso, é verdade. Eu, Você percebe que na Pedagógio, né, a presença forte da Carolina Vanderlei, da Julia Alves Barbosa, que ocupam sempre a função ali de secretária da redação. Então, existia, sim, a presença, mas existia realmente, né, uma hegemonia dos textos produzidos por homens, né, na Pedagógio. Existem muitas coisas. O Arthur citou o trabalho da Marlene, da Amanda, também o do Arthur, do outro Arthur. Arthur Bezerra. E que fala, que trata sobre a Pedagógio e que ainda existe muita coisa muito interessante naquela revista. E assim, pensar na história da educação, né, nesse período, a Pedagógio, ela realmente é fantástica, para que a gente possa entender o contexto, as relações, também com a própria escrita, a produção, a publicação da Pedagógio, existia essa intenção de que as ideias, elas circulassem. Então, era permitido, por exemplo, que os leitores de outros municípios do interior do estado enviassem suas correspondências, e essas poderiam ser publicadas na Pedagógio. Então, existia realmente essa noção aí na segunda década, né, do século XX, dessa necessidade de que essas ideias, elas circulassem, e que fosse realmente fortalecido a organização do ensino e do magistério do período. Nós respondemos. Tem mais alguma? Desculpa, Raquel disse que não se sentiu contemplada ainda. Justamente, Raquel, porque nós temos... Sim, desculpa. Justamente, Raquel, porque nós temos ainda algumas lacunas historiográficas sobre a atuação dessas mulheres, não é? Isso. Nós temos mulheres atuando como professoras na escola normal, mas, por exemplo, temos um silenciamento das mulheres em outras instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico na Primeira República, não é? E esses espaços políticos pouco eram ocupados por ela, né? Veja que vocês aí evidenciam a ocupação por homens, né? Eles estão na dianteira. Você não vê uma mulher, uma foto aí onde o Lourenço ficava falando, tinha lá, não deu para enxergar se tinha mulheres ali, né? Naquele congresso lá que vocês trazem, o seminário, acho que foi uma conferência, né? Tem uma foto aí que vocês apresentam? Não sei, uma foto nos slides. Da primeira Conferência Nacional da Educação. Isso, pois é. Olivia, depois da sua fala, eu queria chamar a atenção para uma coisa também. Depois. Não, Rita, pode continuar. Não, mas é de uma pergunta que foi feita acerca de qual a importância dessas pesquisas na história da educação para concurso público. Eu acho que a gente ainda deve pontuar, né, tentar dar uma resposta a essa pessoa que nos indagou, né, qual a importância desses intelectuais, dessa temática da noite, né, digamos assim, especificamente para concursos públicos, né, então vamos ouvir o pessoal e depois eu acrescento mais alguma coisa. Isso, Rita, eu também estava bastante inquieta com esta pergunta, porque tem estreita relação com a nossa área de atuação, que é Fundamentos da Educação, e de como essa área de atuação vem sofrendo perdas de carga horária, logo de visibilidade na formação dos novos professores, não é? Então, mas ao final a gente volta, isso mesmo. Então eu acredito que a gente respondeu sobre os concursos, quando a gente falou exatamente sobre a questão dos concursos de ensino superior. Mas eu acredito que as professoras têm outras colocações para fazer em relação eu acho que elas podem ficar à vontade, ao próprio campo mesmo. Sim, eu acho importante, porque vocês vão falar
com propriedade do trabalho de vocês com relação a esses concursos públicos. Eu acho que vocês podem ficar bem à vontade. A gente falou, assim, sobre realmente a importância desses conhecimentos para a gente ter uma noção das construções de políticas públicas ao longo do tempo, com relação à educação, e que tem muita relação com o campo de fundamentos, né, como a professora Olivia estava falando, para quem vai fazer concurso nessa área, é essencial. Mas vocês podem ficar à vontade para comentar sobre as próprias experiências de vocês também. Bem, então, agora nós temos um terceiro bloco de questões. Se dará tempo de fazer todas as perguntas. Eu poderia só fazer ainda uma fala em relação a essa história do concurso, antes desse bloco? Sim. Certo? Não ficou claro se a pessoa que fez a pergunta, esse concurso diz respeito a um concurso para professor da educação básica ou se era para professor universitário, né? Então, se a pessoa pudesse especificar em que tipo de concurso, aí eu faria uma fala direcionada, para dizer em que aspecto esse campo do conhecimento contribui para esse concurso. Se a pessoa puder fazer isso aqui no chat, aí eu volto com o meu ponto de vista, tá certo? A pessoa colocou que é para professor do ensino básico, do ensino de base, ele colocou aqui. Felipe foi ensino de base. Tá certo. Tá bom, tá aqui o Felipe Augusto, ensino de base. Veja só, os concursos públicos, de forma geral, traz alguns conteúdos relacionados à escola nova, né? Esse período do início do século XX, fala mais sobre escola nova, manifestos pioneiros da educação nova, velha república, nova república, nesse aspecto. Como eu vejo que uma pesquisa como essa, né, que trata desses intelectuais, como isso pode contribuir auxiliar para a compreensão, a apropriação desse cenário, não só local, no caso do Rio Grande do Norte, mas também nacional. Conhecer o que esses intelectuais, a contribuição deles, nos faz enxergar como eles colocaram em prática um projeto de país, porque eles estavam a serviço do seu trabalho, né, enquanto intelectual, seja produzir seus textos, né, escrever para revistas, publicar seus livros, ou ocupar cargos públicos, essas pessoas davam materialidade àquele projeto de país que estava em curso, né, e também traziam, por exemplo, muitos desses intelectuais tiveram a oportunidade de ir à França, né? Eu penso que o Nestor Lima, não sei se foi o Nestor Lima, viu? Essa hora não dá mais para eu saber disso. Conhecer a organização do ensino lá, trazer contribuições, essas pessoas iam assistir a um congresso, conheciam escolas, propostas pedagógicas e traziam e tentavam implantar aqueles modelos. Então, assim, essas pessoas foram mecanismos, digamos assim, de colocar em prática um projeto de modernidade, digamos assim, da modernidade, né? Aquele discurso que estava em voga. Então, assim, em vez de, eu penso, né, que ler esses intelectuais dá mais condições, né, por exemplo, um trabalho de pesquisa como esse, da gente objetivar mais, né, na prática, como esse projeto de país, né, que a República dá início, né, como eles materializaram. Né? Eu penso que nesse aspecto, para você entender como foi organizar uma escola, uma legislação que atendesse aos preceitos de uma escola nova, né? Segundo a tendência pedagógica do escola novismo, esse projeto novo de nação. Então, eu penso que torna mais factível, né, a apropriação desse conhecimento. Eu vejo por esse aspecto. Falar sobre modernidade, ler sobre isso, nos ajuda a nos apropriar desse conteúdo, né? Mais nesse sentido. Em relação a se for um concurso da universidade, como a Olivia disse, né, a gente
a contribuição é para a área de fundamentos, a história da educação, principalmente nós trabalhamos a sociologia, não é? A filosofia, as ideias dessas pessoas tinha por trás, além de um projeto político, né, de nação, como eu falei, tinha por trás outros intelectuais, né, materializavam, o Arthur traz aqui o positivismo, né, ele traz na sua explanação, menciona o pensamento positivista do Auguste Comte. Então, assim, eles davam vazão à implementação, digamos assim, desses ideários, né? Se fosse positivista, que era mais positivista naquela ocasião, né? Não se fala, a gente tem uma ansiedade muito grande, eu vejo que vocês ficam todo o tempo, por exemplo, a história, ninguém não dava vazão a objetos como a diversidade, a inclusão, todo mundo tem essa preocupação, porque esses temas, não é? Eles não eram temas emergentes ainda, né? A emergência desses temas é algo muito recente que a gente vai ver na história da educação, né? Com a revolução, digamos assim, que os historiadores dos análises, a partir de 1929, vão dar a essa abertura. Então, é tudo muito novo. Por isso que a Olivia fica todo o tempo chamando a atenção de vocês para dizer assim, olhe isso, dá margem a explorar esse tipo de objeto, ainda falta a gente adentrar nesse aspecto, porque tem muita coisa ainda, gente, a ser explorado, para que a gente conheça, para que a gente forme novas mentalidades, que a gente ajuda a construir essa nova história, né? Então, assim, a missão aí é com vocês agora. Rita, eu gostaria de fazer apenas o último adendo sobre este aspecto que você ressalta no final, Sim. Porque é muito caro para a nossa área. A área de História da Educação hoje é talvez uma das áreas de maior perigo dentro do campo maior, que é o campo da educação. Por quê? Primeiro, porque está sofrendo perdas de carga horária na formação inicial. Segundo, porque se não tem conhecimento da história na formação inicial, qual é o espaço de pesquisa dentro da história da educação? Por isso que quando eu tenho a oportunidade de ser professora na pedagogia em especial, nas disciplinas de fundamentos, eu tenho uma preocupação enorme em dizer que nós estamos ali discutindo teóricos, temas, ideias relativas às ideias pedagógicas ou à história dessas ideias pedagógicas, mas que nós estamos ali também com uma gama de possibilidades de objetos de investigação para que o campo não morra, não é? E eu fico muito feliz com esse projeto de ensino, porque eu vejo aqui uma possibilidade de muitos de vocês se aproximarem do campo de História da Educação. Por exemplo, Paula Virgínia, que tem interesse na escola normal e já sinaliza no chat. Raquel, que sinaliza o interesse em estudar a história das mulheres, e aí nós já percebemos algumas lacunas historiográficas que falamos aqui, não é? Nós temos diversas pessoas que estão participando que se sentem aproximadas ou afetadas com alguma dessas questões. E, de fato, o nosso intuito não é trazer todas as respostas, mas é dizer que nós estamos em campo e que precisamos de mais pessoas nos auxiliando, colaborando, fazendo parte dessa grande sociabilidade que é fazer pesquisa em História da Educação. Então, eu digo para vocês que aqui todos os pesquisadores de História da Educação que estão assistindo fazem parte de um amplo grupo, não é? Mesmo aqueles que já concluíram suas teses estão aqui, como Gabi, Francinaide, sim, Rita. Eu acrescento ainda, né, a esse o grupo jovem, né, que ainda está aqui na graduação, algo assim,
O Jamil Cury é um cara que tem uma ampla formação no direito, né, um historiador da educação. Eu gosto muito do texto que ele vai escrever, assim, aquele texto, Olivia, que a gente trabalha da obra 500 anos de História da Educação no Brasil, que ele vai fazer um percurso não linear, que meus alunos têm uma raiva danada de ler aquele texto devido ao I e vi, né, como ele escreve, acerca como foi que a educação se constituiu historicamente como um direito, não é? Então, ele faz esse percurso, ele trata disso, e trata especificamente na legislação brasileira como a educação vai se constituir um direito. E foi às custas de muitas lutas que até algumas pessoas chegaram a pagar com a própria vida em função da luta, da militância em busca desse direito. Hoje a gente tem o direito à educação, o primeiro direito, né? Está lá no nosso texto constitucional, é o primeiro dos direitos, das garantias, dos direitos sociais, garantido por lei, a educação é o primeiro desses direitos. Então, assim, quando vocês vêm com essa inquietação acerca de grupos excluídos, das minorias, do negro, da mulher, o Jamil Cury vai se apropriar da história da educação para fazer a história de como esse direito ele foi conquistado. Não é? Então, assim, vocês podem sim trabalhar com essas inquietações. No primeiro encontro, alguém perguntava acerca da educação das pessoas com deficiência, não é? Os trabalhos, a história da educação, vocês podem ver isso, fazer pesquisas históricas, né? Trabalhar com as instituições escolares, né? Essa categoria bem específica assim, e de trabalhar essa temática. Da inclusão de pessoas com deficiência, da inclusão do negro na história, né, da mulher. Então, tem muita coisa, gente, tem muita coisa. É um campo muito vasto, muito vasto. Pois bem, quer comentar alguma coisa? Só um adendo, rapidamente, né? Não vou mais me prolongar nesse assunto, mas, assim, mais do que, enquanto pedagoga, eu posso falar, né, que esses assuntos, essa temática da história da educação, eu acho fundamental para a nossa própria formação, né, para a gente poder fazer realmente essa conexão com a nossa prática, né, para repensar, para perceber que alguns modelos, eles não são de hoje, né, são ideias que já vêm circulando, né, e circulam, e existe realmente essa influência das ideias europeias. A professora falou, né, Nestor Lima não viajou para fora, para a Europa, mas, por exemplo, ele viajou para Montevidéu, e em Montevidéu ele apresenta no seu relatório de viagem, né, a preocupação que ele teve em visitar escolas tidas como escolas para anormais, para pessoas débeis. Então, né, em 1923, e aí ele descreve, né, como eram essas escolas, e que ele se sentia muito interessado, né, por essas escolas já nesse período. Então, essa percepção, né, de como essas ideias circulavam, né, do que já existia, né, não existia essa preocupação que nós temos hoje, mas existia sim, ele teve esse interesse em visitar 3 instituições em Montevidéu, que tratavam justamente, que eram, assim, escolas para crianças anormais. Então, quem tiver interesse, né, tem sim no relatório de Nestor Lima sobre isso, certo? E, desculpe, Aline, você ia fazer o outro bloco, né, de perguntas. Isso, Laís e Arthur. Eu organizei aqui, na verdade, em vez de 3, eu coloquei 4, porque são perguntas relacionadas à metodologia da pesquisa. Certo. Então, acaba que vocês podem responder juntos e fica mais fácil. Então, a Liliane Thaís perguntou qual o suporte teórico da pesquisa de vocês. O Hudson Alves perguntou, quando vocês vão a campo, na parte de busca de documentos históricos, como se dá esse processo e quais são as dificuldades? A Liliane
pergunta: na trajetória de vocês para a construção da pesquisa do mestrado, existiram desafios teóricos metodológicos? Se sim, quais foram? E parabenizo a apresentação de vocês. Daniela Fernandes fala o seguinte: ontem tivemos uma formação sobre história oral. Na pesquisa de vocês, tiveram algum acesso a relatos orais desses intelectuais potiguares? Se sim, qual foi o acervo que vocês encontraram esse material? Tá, você quer começar? Quer que cada um fale sobre isso? Não, Querem que... cada um fala da pesquisa. Então, na apresentação nós já citamos, né, alguns dos teóricos que foram utilizados, e aí eu falo da minha pesquisa, Arthur fala da pesquisa dele, e, assim, os principais autores que eu utilizo na minha pesquisa são Michel de Certeau, né, na verdade a minha dissertação ela foi construída, né, a partir da tríade de Michel de Certeau, lugar de fala, né, prática e escrita. A presença do Chartier é fundamental, né, eu trabalhei com os 4 conceitos, né, dele, a prática, a representação, a apropriação, e o outro fugiu? Criação, Não. apropriação, representação, Chartier. Chartier. Criação, apropriação, criação e Não. representação. Fugiu. Peraí que já lembro, o 4. E os autores, o Cyril Elie, né, sobre elite cultural, né, sobre intelectuais, principalmente a partir do conceito de sociabilidades. Esses são a base, né, da minha dissertação. E eu vou falar, já respondendo as outras perguntas, né, a dificuldade com fontes. E aí, nós fizemos questão de trazer a importância para essa apresentação dos repositórios digitais. Porque a minha pesquisa ela foi toda construída a partir, né, dos repositórios, né, e também sobre, existe muito isso no grupo de pesquisa, né, que nós estamos vinculados, né, tanto os alunos da professora Marlúcia, da professora Inês Chamato, da professora Olívia, né, nós temos essa facilidade, então, e dessa troca, né, desse diálogo. E isso é muito importante para o campo da história da educação, principalmente como a gente passou muito tempo com arquivo público sem acesso, devido às chuvas. O Instituto Histórico, né, existe a previsão para voltar, mas ainda está sem acesso. Então, os repositórios digitais, eles são fundamentais, né, foram fundamentais para a construção da pesquisa. E as dificuldades, realmente, para mim, não foram de acesso. Né? Para mim, as dificuldades foram realmente de querer dar conta de uma gama, né, de tanta fonte e que realmente não dá. Porque, como a professora disse, como a professora Olívia falou, né, a gente não consegue trazer todas as respostas, analisar todas as fontes que a gente gostaria. Né? Verdade. Pode responder. Sim, vamos lá. Gente, as respostas são basicamente as mesmas. Porque, vamos lá, teoricamente, quais os suportes teóricos, né, que eu trabalho? Eu dialogo muito com o Cyril Elie, pensando o conceito de intelectual, pensando a ideia das elites culturais e pensando as redes de sociabilidade que esses sujeitos constroem. Então, Desculpa, só um instante. Circulação, apropriação, prática e representação. Prática e representação, isso. Pensando nessas redes de sociabilidade, tá bom, dos intelectuais, e eu trabalho também com Michel de Certeau, pensando o lugar de fala, a prática e escrita desses intelectuais. E aí vem outros autores que vêm para dar suporte no trabalho, como Justino Magalhães, que eu comentei no início, que pensa as instituições, mas não necessariamente como um espaço físico, mas as instituições, todas as relações que estão intrínsecas a isso, né? E daí, já vou puxar para a metodologia, depois eu volto para os documentos. Em termos de metodologia, eu trabalho com a prosopografia, que é a construção de uma biografia coletiva desses sujeitos, certo? E trabalho com a análise do discurso, analisando o discurso desses intelectuais que eram publicados nas revistas, na revista do Instituto Histórico e na revista Pedagógica.
Então, essas são as minhas principais fontes, mas não são as únicas, né? Eu analiso as revistas do Instituto, as revistas pedagógicas, mas eu pego diversas biografias, eu analiso também compêndios, conferências que eram publicadas, certo? Os próprios livros dos intelectuais, para conseguir compor esse mosaico de fontes. Eu acredito que a minha dificuldade foi a mesma de Laís. É assim, como você fazer realmente a seleção diante de tanta informação e de tanta informação importante, muito relevante para o contexto do que a gente estuda. Porque, de fato, a maior parte do nosso corpo documental ele já está digitalizado. Isso facilitou, assim, 1000% a nossa vida. Então, existem os acervos físicos, certo? Que nós vamos lá, visitamos, temos contato quando nos é permitido, mas, no geral, a gente trabalha, de fato, com acesso aos repositórios, não é? Teve uma outra coisa? Teve uma outra pergunta sobre os desafios teóricos e metodológicos, e aí eu falo da minha posição, do meu lugar de fala enquanto pedagoga, porque quando você vai falar sobre história da educação, você precisa se apropriar realmente dessas teorias da história, dos métodos, né, da história. No meu caso, eu usei o método indiciário do Ginsburg, mas a teoria é toda da história, né? Então, os desafios para mim ao adentrar, né, nesse campo maravilhoso e apaixonante, porque eu realmente considero apaixonante a história da educação, foi realmente me apropriar dessas teorias e participei como aluna especial com a professora Inês, que me acolheu, e assim, é muita leitura, né? Muita leitura, muita ajuda dos colegas, quando surgem dúvidas, da orientadora, e aí o desafio é realmente esse, enquanto pedagoga, de me apropriar das teorias da história e dos métodos. Mas é fantástico, é maravilhoso, viram os seus livros de cabeceira. E aí o Arthur, não sei se tem algum desafio teórico metodológico. Eu acho que o desafio maior é a gente conseguir romper com a forma de bolo, falando assim de uma forma bem, bem simples. Às vezes a gente vem dessa tradição de produzir trabalho acadêmico e a gente quer colocar tudo numa caixinha. Metodologia num canto, teoria no outro, e isso e aquilo, e a gente tem uma ideia, a gente tem um corpo de fontes, e a gente quer encaixar aquilo, quer que tudo aquilo funcione de uma forma perfeita, tudo encaixadinho, bonitinho, mas não é assim. A teoria e a metodologia, elas vão surgindo das necessidades que a pesquisa impõe. O questionamento que você faz ao seu corpo de fontes vai orientar o tipo de metodologia que vai ser necessário para o seu trabalho, e esse trabalho metodológico vai orientar as suas opções teóricas. Então, é muito importante que a gente consiga desmistificar isso, que a gente consiga tirar essa mentalidade de achar que a gente vai pegar o trabalho assim e já vai encaixar no modelo, então é porque eu tenho que usar a teoria tal, então essa fonte tem que responder isso, o meu trabalho ele tem que ficar assim, porque tem que caber nessa caixinha dessa teoria. Não, se não funcionou aqui, você desloca para outro, você lê outros autores, você faz outras relações, testa outras metodologias, porque a própria fonte ela vai trazendo para você novas informações e isso vai orientando o percurso do seu trabalho. Então, é muito importante que a gente tenha um norte, que a gente tenha um questionamento, um objetivo, um propósito, mas que a gente esteja aberto para as inquietações que as fontes vão nos trazer. Isso. Tem mais alguma pergunta? Aline, Marcele? Sim, temos só mais 2 perguntas, tá? Eu vou ler para vocês. A Maria Clara Gomes pergunta: gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a educação de mentes e corpos no contexto da República, e quais eram os principais focos desses mecanismos na atuação das instituições. E a Paula Virgínia pergunta: qual a importância da escola normal de Natal? Certo. Posso falar sobre Aí, com isso, nós finalizamos os questionamentos do pessoal do chat, tá? Certo. Eu vou falar um pouco, então, sobre a questão da educação das mentes e dos corpos.
Como a gente estava falando, a gente trabalha com esse período da Primeira República, aqui no Brasil. Então, era um momento realmente de construção de novos valores, de novos símbolos, para legitimar um novo regime que estava se construindo. Então, era muito necessário você criar mecanismos, não só de educação da população, mas também de controle. E isso perpassa a formação das mentes e dos corpos. Então, as disciplinas de moral, de cívica, a questão das disciplinas de educação física, porque era importante que você disciplinasse os corpos, que você tivesse uma disciplina no uso das roupas, que essas roupas fossem apropriadas, e isso a gente vê muito nos discursos da pedagógia, não é isso? Nos textos que os intelectuais produzem na pedagógia, falando sobre a errônea mimetização de trajes de fora, sobretudo da Europa, onde os países são frios, e aí você quer trazer para cá, para essa realidade nossa, onde não se adequa, onde deixa os alunos desconfortáveis, provocam doenças por causa do calor. Então, tudo isso é orientado. A gente vê muito a questão do Estado, do papel do Estado, e isso a Gabi discute muito bem, a Ana Gabriela discute muito bem na tese dela, do papel do Estado atuando nas diversas áreas, não só na educação da mente, não só no pedagógico, mas no comportamental, na forma de se portar, porque era importante criar esses mecanismos de controle e disciplinarização dessas crianças que também serviam como porta-voz dessas ideologias, desses pensamentos que eram divulgados pela escola dentro das suas próprias casas. Então, assim, a escola acabou se tornando um grande veículo de representação e de imposição do próprio regime que estava se pretendendo legitimar. Isso, e essa perspectiva, né, essa perspectiva higienista, que ela é uma marca muito forte nesse período, ela é muito materializada na própria construção dos grupos escolares, né, que os grupos escolares, eles são pensados, né, eles são tidos como esses templos do saber da escola, como reflexo dessa nova escola republicana, e eles eram pensados justamente nesse sentido, de existir um modelo de grupos escolares a serem construídos, salas amplas, com ventilação. Então, existia toda essa preocupação da própria estrutura das escolas. Então, essa perspectiva, ela permeava, ela perpassava todo o espaço escolar, seja na postura dos professores, na preocupação com a arquitetura, das disciplinas, como o Arthur falou, que existiam tanto na instrução primária, né, e nas escolas normais era muito forte, né, essas disciplinas das práticas manuais, os exercícios e da moral e cívica. Então, perpassa todos os espaços, né? E a escola normal. A outra pergunta foi sobre a escola normal, né? Pensar, não sei se a professora Francinaide ainda está, o trabalho dela nesse livro, eu acredito que ela tenha colocado o link para vocês, né? E a escola normal de Natal, pensar nesse período, cadeira econômica doméstica. De economia doméstica também, exato. Economia doméstica. E, assim, pensar a professora Naide está aí, né? A escola normal, nesse período, ela tem uma importância muito grande, né? Existiram 3 tentativas de implantação da escola normal de Natal, e a partir realmente da implantação da escola normal de Natal, né, no ano de 1908, junto com o grupo escolar Augusto Severo, foi realmente um ponto de partida para essa reorganização do ensino nesse período. Então, vários dos intelectuais que nós falamos e que atuaram, o Francisco Ivo, o Luiz Soares, o Luiz Antônio, o Anfilóquio Câmara, todos esses intelectuais, eles foram formados na Escola Normal de Natal. E sem contar nas mulheres que já foram mencionadas, a professora Olivia falou, né? Então, todos esses intelectuais que atuaram, de certa forma, eles estavam relacionados com a Escola Normal de Natal.
e tiveram uma grande importância e presença nessas instituições, na formação dos grupos escolares, da própria associação dos professores, né? Arthur falou, né, que a associação dos professores, ela foi fundada justamente no dia 4 de dezembro de 1920, e justamente em comemoração de 10 anos de formação da primeira turma da Escola Normal de Natal. Então, esses professores que foram formados na Escola Normal, é que vão realmente depois ser realmente os promotores dessa escolarização, né, e vão construir, né, vão construir ideias, vão divulgar essas ideias. O que a gente percebe nessa elite intelectual, que inicialmente a gente falou, né, que eram formados na Faculdade de Direito de Recife, na Faculdade de Medicina, e aí há aquela ideia de geração, né? A outra geração que vai começar a atuar depois de 1920 é justamente desses professores da Escola Normal de Natal que vão ter, né, uma grande ênfase na educação. O Filóquio Câmara, o Luiz Soares e tantos outros que precisam realmente de muito mais estudos, né, para dar conta de todos. Para dar conta, muita gente. E tem realmente muito forte essa relação com a Escola Normal de Natal. Eu acho que respondemos tudo. Sim, Laís e Arthur. Agradecemos a exposição, o estímulo aos novos pesquisadores, a apresentação de outras possibilidades de investigação dentro da história da educação. Penso que hoje nós saímos com diversas ideias e potencialidades de estudo, né? Com os agradecimentos de vocês e da professora Rita, nós concluímos esse terceiro encontro do projeto suplementar de ensino, História e Historiografia da Educação no Rio Grande do Norte. Fique à vontade para os agradecimentos, vocês, Rita. Certo. A gente quer agradecer muito a participação de todos vocês que terem ficado até agora com a gente. Já me passou do horário. É sempre muito bom discutir, a gente se empolga de discutir, de falar sobre coisas que a gente gosta, sobre coisas que a gente ama. E tem um livro que a gente queria mostrar também para vocês, que é esse aqui, A Terra, os Homens e os Sonhos, que é organizado pelo professor Raimundo Arraes, lá da História, e que tem vários textos falando sobre a cidade de Natal no início do século XX. Fala sobre... Muito interessante. Fala sobre a sociabilidade desses intelectuais, fala sobre diversos intelectuais que nós citamos aqui. Inclusive, um dos textos que nós disponibilizamos lá na sala, né, no Google, é da Mayara Juliana, que é o trabalho de dissertação dela, mas ela tem um artigozinho aqui também, que é bem interessante. Então, quem tiver afim, quem se interessar, é só procurar, tá bom? A Terra, os Homens e os Sonhos. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Foi maravilhoso, viu? Um aprendizado. Então, muito obrigada. Desculpa. Não, só lembrando que amanhã à noite nós temos a continuidade falando sobre educação profissional, com Marcele, Juan, Nara e eu, Aline. Oh, coisa boa. Pois é, uma boa noite a todos. Olívia. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. E nosso último encontro amanhã, às 19h30, com o mesmo link de acesso. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Arthur e Laís, e a todos que ajudaram no processo. Obrigada. Obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.